Olá! Na aula de hoje, estudaremos um pouquinho dos espelhos esféricos e veremos como se formam imagens em espelhos esféricos, tanto côncavos como convexos. Vamos para a aula? Olá! Nas aulas anteriores, a gente estudou espelhos planos. Agora, espelhos planos não são o único tipo de espelhos que a gente vai estudar aqui na ótica geométrica. Existem dois tipos novos de espelho que serão muito importantes no nosso estudo, que são os dois tipos de espelhos esféricos. Quais são esses dois tipos? São os espelhos côncavos e os espelhos convexos. Ou seja, eles são frações de esfera onde tanto o seu interior como o seu exterior pode ser polido, ou seja, espelhado, feito espelho. Agora, existem duas características geométricas intrínsecas a um espelho côncavo ou convexo que a gente não tinha no espelho plano, que são o raio de curvatura e a distância focal. Bom, essas características geométricas vão influir diretamente na forma que os raios luminosos vão se deslocar, ou seja, mudar a sua trajetória de acordo com a interação com o espelho. Portanto, a gente vai definir aqui que um espelho côncavo ou convexo vai possuir um raio de curvatura R, R sendo o raio de fato da esfera que deu origem ao espelho, e a distância focal a gente vai definir como um F, que vai ser igual aqui aproximadamente a metade do nosso raio R. Portanto, a gente vai partir da nossa análise que o nosso espelho esférico, podendo ser côncavo ou convexo, vai possuir um raio de curvatura R e uma distância focal F igual a R sobre 2. Bom, mas como é que os raios luminosos se comportam quando interagem com o espelho esférico? Vai ser bem diferente do caso do espelho plano. Não vai ser mais tão intuitivo quanto era. Vamos analisar. Para cada posição possível do nosso objeto, vai haver um comportamento diferente dos raios que vai gerar um tipo de imagem diferente, podendo ser real, virtual, direita, ou seja, na mesma orientação do objeto, ou invertida, ou seja, com a sua orientação invertida em relação ao objeto. Vamos analisar cada caso. Espelhos côncavos. Existem vários casos de formação de imagem para espelhos côncavos, que são os espelhos onde a parte interior da esfera recortada foi feita espelho, foi espelhada, foi polida. Veremos cada caso. O primeiro caso, o objeto vai se encontrar além do ponto central da esfera, ou seja, além do centro da esfera que deu origem ao espelho. Portanto, quando o objeto se encontra mais distante possível do seu vértice, do seu espelho, o que vai acontecer? Bom, haverão dois raios característicos para a formação da imagem nesse caso. O primeiro raio vai ser o raio que sai em uma direção paralela ao eixo, denotado aqui como eixo do vértice do nosso espelho. Ou seja, esse raio paralelo vai incidir no espelho e ele vai tomar uma trajetória que vai passar pelo ponto de foco dele, que é o ponto médio entre o centro original da esfera e o nosso vértice. No caso, o raio vai seguir aqui paralelamente, incidir no nosso espelho e passar aqui pelo foco do nosso espelho curvo. Portanto, ele vai seguir essa trajetória. Qual vai ser o outro raio luminoso que vai nos ajudar a definir a nossa nova imagem? Vai ser um outro raio que também vai partir aqui da ponta do nosso objeto, só que agora ele vai se dirigir diretamente ao foco. Dirigindo-se diretamente ao foco, ele vai incidir no espelho e vai seguir uma trajetória agora paralela ao eixo principal. Perceba que esses dois raios são equivalentes, eles são como se fosse um sendo a volta do outro, ou seja, um vai paralelo e depois segue para o foco, e o outro vai seguir para o foco primeiro e depois da incidência com o espelho vai continuar paralelo. Portanto, esses dois raios vão se encontrar em um ponto e esse ponto vai definir para a gente a nossa imagem da seguinte forma. Se o ponto de encontro inicial desses raios era a posição superior do nosso objeto, o ponto de encontro posterior desses raios vai ser o topo, a parte superior, digamos assim, da nossa imagem.
Portanto, a nossa imagem vai poder ser esquematizada dessa forma aqui, como tendo a sua base também no eixo e o seu ponto final, ou seja, o seu limite superior, como sendo o ponto de encontro desses raios. A gente vai prosseguir de maneira semelhante para todos os casos de posição do nosso objeto. Vamos para o próximo caso então. No próximo caso, o objeto se encontra sob o centro da nossa esfera. Ou seja, a gente vai desenhar de novo aqueles dois raios. O primeiro vai passar aqui e depois seguir para o foco, e o outro vai passar pelo foco e depois seguir paralelo. Agora, qual é a peculiaridade desse caso? Nesse caso, o ponto de encontro desses dois raios vai ser logo abaixo aqui do nosso centro de curvatura, ou seja, vai ser logo abaixo do nosso objeto. Portanto, nesse caso, a imagem vai se formar logo abaixo do objeto que deu origem a ela. Vamos para o próximo caso. No próximo caso, o objeto vai se encontrar entre o centro da curvatura e o foco. Ou seja, entre esses dois objetos, como os raios vão se comportar? De novo, a gente vai representar aqui os mesmos raios do primeiro caso. O raio paralelo, que depois segue para o foco, e o raio que passa pelo foco e depois segue paralelo. O que vai acontecer nesse caso? Nesse caso, o ponto de encontro dos dois raios vai ser bem aqui antes do nosso objeto. Perceba, no primeiro caso, esse ponto foi posterior ao objeto. No segundo caso, ele foi logo abaixo do objeto. E agora, nesse terceiro caso, ele vai ser anterior ao nosso objeto. A diferença é que, nesse caso, a nossa imagem vai ser maior do que o nosso objeto. No segundo caso que a gente analisou, a imagem era do mesmo tamanho do objeto. E no primeiro caso, era menor do que o nosso objeto. Isso varia de acordo com o ponto de encontro dos raios. Muito bem, vamos para o próximo caso. No próximo caso, o nosso objeto se encontra logo acima do foco do nosso espelho, ou seja, logo acima do ponto médio entre o centro de curvatura e o vértice do nosso espelho. O que acontece nesse caso? Nesse caso, a gente vai ver que não se forma imagem. Por que não se forma imagem? Porque a gente vai desenhar aqui, de novo, vamos prosseguir de forma semelhante à forma anterior. A gente vai desenhar um raio que vai seguir paralelo e depois passar pelo foco, e o próximo raio que a gente vai desenhar, naturalmente, não vai ter mais como fazer o raio que passa pelo foco primeiro, porque o nosso objeto se encontra acima do foco. Então a gente vai usar um terceiro raio notável do nosso espelho, que é o raio que segue na linha do nosso centro de curvatura. Ou seja, o nosso raio vai seguir aqui em direção ao espelho, na mesma linha de suporte do nosso centro de curvatura, e vai retornar na mesma linha, ou seja, vai incidir e vai retornar de novo em direção ao nosso centro de curvatura. O que vai acontecer nesse caso? Nesse caso, o que vai acontecer é que os raios luminosos vão ser paralelos, ou seja, eles nunca vão se encontrar. Nesse caso, a gente pode dizer que a imagem não se formou, ou a imagem se formou no infinito. Nesse caso, a gente diz que a imagem do nosso objeto é imprópria. Vamos para o próximo caso. O próximo caso e o último caso vai ser o que o objeto se encontra após o foco e antes, naturalmente, do vértice do espelho. Nesse caso, a imagem vai deixar de ser real, ou seja, os raios luminosos do objeto não vão mais se encontrar de fato fisicamente, formando uma imagem real. Nesse caso, eles não vão se encontrar, mas o prolongamento desses raios luminosos vão se encontrar. E nesse caso, a gente vai dizer que a imagem formada pelo nosso objeto vai ser uma imagem virtual. Bom, vejamos como isso vai acontecer. Vamos desenhar primeiro o caso do raio que a gente já conhece, que é o raio que segue paralelo e depois passa pelo foco. E agora vamos analisar um novo raio notável, que vai ser o raio que passa aqui pelo foco, ou seja, incide no espelho justamente aqui no vértice e segue aqui, dá continuidade para sua trajetória com o mesmo ângulo relativo ao eixo principal do raio incidente, ou seja, ele vai sofrer uma reflexão, semelhante à reflexão que ocorria na mudança de meios que a gente viu em ondas, ou seja, ele vai incidir aqui com um certo ângulo e vai sair daqui com esse mesmo ângulo. Nesse caso, a gente percebe que os raios não se encontram fisicamente, mas os seus prolongamentos
vão se encontrar aqui antes do espelho, ou seja, a imagem vai se formar virtualmente, ou seja, a gente só vai ter a impressão de que ela se forma e vai ser antes do espelho. Ou seja, os seus prolongamentos vão se encontrar em um ponto situado aqui após ou antes o espelho, dependendo do seu referencial, e esse objeto aqui vai ser um objeto virtual, direito e maior que o nosso objeto inicial. Muito bem, concluímos aqui com esse exemplo o nosso estudo dos espelhos côncavos. E vamos analisar agora o espelho convexo. O espelho convexo é relativamente mais simples, já que ele tem apenas um caso para analisar, que é o caso onde o objeto se encontra de frente ao espelho. Por que esse caso é mais simples? Porque nesse caso, tanto o centro de curvatura quanto o foco se encontram na região não espelhada da nossa calota, ou seja, a parte do espelho se encontra aqui para a esquerda do nosso desenho, mas o foco e o centro de curvatura do nosso espelho côncavo vai se encontrar após aqui o espelho. Ou seja, todos os casos aqui de posição do objeto vão ser os mesmos casos, ou seja, só existe um caso. Muito bem, vamos analisar esse caso. Vamos usar dois raios notáveis aqui apenas. O primeiro incide aqui paralelamente no espelho e segue aqui numa trajetória cuja linha suporte passa pelo foco, e o outro raio vai ser o que se dirige ao espelho na linha suporte que liga o objeto ao centro de curvatura e vai voltar nessa mesma linha. Ou seja, o raio vai seguir aqui e o outro raio vai seguir por aqui. Nesse caso, vamos ter a formação de uma imagem virtual, ou seja, esses raios nunca vão se encontrar fisicamente, mas um observador que olha daqui vai perceber que o prolongamento desses raios luminosos se encontra aqui atrás do espelho. Ou seja, haverá a formação de uma imagem virtual aqui no prolongamento dos raios luminosos, direita, ou seja, não vai estar invertida, vai estar na mesma orientação do objeto, e menor. Uma particularidade dos espelhos convexos é que eles possuem um maior campo de visão. Ou seja, olhando aqui para o nosso espelho esférico convexo, ele vai gerar imagens em vários pontos do espaço aqui reduzidas, virtuais, atrás dele. Portanto, a gente diz que esse espelho nos proporciona um maior campo de visão, para o observador. Portanto, a gente pode concluir com essa aula que existem dois tipos novos de espelho, além do espelho plano, que são os espelhos esféricos. E eles possuem dois tipos de classificação, que são os espelhos côncavos e os espelhos convexos. E cada um desses tipos de espelho vai ter a sua análise particular e os seus casos de imagem particulares. E essa imagem a gente viu que pode ser tanto real quanto virtual, tanto direita quanto invertida, tanto maior quanto menor que o nosso objeto. Muito obrigado.